Glória a Deus. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Já estou feliz que eu já recebi um elogio assim que entrei. Obrigado, querido. Deus abençoe. Seu galardão está garantido. Glória a Deus. Já recebi um elogio assim que entrei. Hoje, gentilmente, olharam para mim dizendo: hoje você está com cara de pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Jonas 3. A gente vai ler o Jonas capítulo 3, versículo 10. Depois vamos ler capítulo 4, versículo 1 e 2. Então é continuidade, tá? Enquanto os irmãos abrem, eu vou dar continuidade na oração que acabou de ser feita. Eu vou dar continuidade. Hoje nós vamos começar com oração e terminar com oração. Senhor Deus, mais do que direção, mais do que instrução, eu peço a Ti, Senhor, que o Seu Espírito traga a nós, através da palavra, meios para que nós possamos compreender de forma que o nosso posicionamento, as nossas decisões sejam moldadas através da sabedoria, pautadas na Sua palavra, Senhor Deus. Senhor, quebra todo o coração de pedra essa manhã. Toda resistência seja caída por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Quem quiser tomar os assentos, fica à vontade. Deus viu... pode colocar na ACF, por favor. Pode ser. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Só até aqui, amém. Antes da gente entrar no mérito da palavra, aos irmãos que não tiveram a oportunidade de estar com a gente para participar da ceia do Senhor, hoje nós vamos estar servindo após o culto, amém? Assim que terminar o culto, a gente vai lá para baixo, lá na sala do gabinete dos nossos pastores, para a gente poder estar servindo a ceia para quem não tomou. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Sempre eu tenho de costume trazer um título às ministrações. E a de hoje é: Deus, converte o meu coração, assim como tem convertido aos que têm me ofendido. Deus, converte o meu coração, assim como tem convertido aos que têm me ofendido. Mais do que ouvidos sensíveis, eu peço que os irmãos estejam com o coração aberto para receber essa palavra. De verdade mesmo, com o coração aberto. Então vamos lá. Nós temos alguns versículos de Jonas. O livro de Jonas é um livro que faz parte de um compêndio profético dos livros dos profetas. Ele faz parte dos profetas menores. E é muito interessante que normalmente quando nós escutamos falar sobre Jonas, é muito normal a pessoa fazer uma comparação a alguém fujão, alguém que fugiu. E é muito comum também, eu já escutei por diversas vezes, que Jonas fugiu do seu chamado. Jonas fugiu do seu chamado profético. E não é bem isso. Não é bem isso. O livro de Jonas é um livro curto, de 4 capítulos, e existem várias peculiaridades nesse livro. Então, Jonas, ele não fugiu porque Deus era duro. Não. Ele fugiu porque Deus era bom demais. Ele não estava com medo do juízo de Deus, quando Deus manda ele para Nínive. Ele estava incomodado com a misericórdia de Deus. O problema de Jonas não era o pecado de Nínive. O problema de Jonas era a bondade de Deus.
E talvez o problema de muita gente aqui hoje, ou que está nos assistindo, não seja o que fizeram com você, mas o que Deus decidiu fazer com quem te feriu. Para a gente entender, para a gente entrar no contexto histórico, nós precisamos entender um contexto, a historicidade. E eu quero falar algo rápido. Jonas, ele não está lidando com qualquer povo. Ele está lidando com a Síria. Quem era a Síria? Era uma potência da época. Um povo cruel, violento. Inclusive um povo inimigo de Israel. E Nínive era a capital desse império. Nínive, para onde Deus enviou Jonas, ou deu a ordem para que Jonas fosse, era a capital desse império. Um império inimigo de Israel. Só que tem um detalhe importante. Jonas, ele não era um profeta qualquer. E isso a gente vai entender, por gentileza, em 2 Reis 14, 25. Segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, 14, 25, que diz assim: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Presta atenção. A qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. O qual era de Gat-Hefer. Então, ou seja, Jonas, ele sabia ouvir Deus. Ele não estava perdido quando ele não decidiu ir para Nínive. Ele estava em conflito, na verdade. Então, não era uma fuga do chamado. Foi uma recusa de para quem o chamado era enviado. Ele não queria ir para Nínive. Não é por medo, porque era um pessoal violento. Ele queria ir para Nínive por quê? Ele não queria ir para Nínive, por quê? Porque além de ser inimigo, ele conhecia o coração do Deus que ele servia. Ele sabia que era um Deus misericordioso. E se Deus quisesse destruir a Nínive, não tinha necessidade de mandar ninguém avisar que ia ser destruído. Ele simplesmente destruiria. A mensagem para Nínive, embora seja uma mensagem de subversão, o pano de fundo está na misericórdia e na graça. Aleluia. Agora pense nisso. Um profeta que sabe ouvir a Deus. Um povo que ele não suporta. E um Deus que decide ter misericórdia. Eu vou fazer uma ilustração para que a gente entenda o coração de Jonas. Eu acredito que a maioria aqui seja da minha idade. Então, quem aqui já conhece ou já assistiu Tom e Jerry? A maioria. Tom e Jerry. Amém. Glória a Deus. Então, a maioria conhece do que eu estou falando. Presta atenção, o pano de fundo desse desenho, olha como são as coisas, indutivas. É sempre a mesma coisa. Você acha que aquele dia o rato ele vai morrer. Você é induzido a assistir, mas não, hoje o gato não é? Sim ou não? Hoje aquele rato ele morre. Até porque o rato é um bicho meio nojento, né? Teoricamente. Não, até que o Jerry é bonitinho, fofinho e tal, mas o rato não é, né? Então, a ideia é o quê? Não, hoje ele vai se lascar. Hoje o Tom pega aquele cara. Então, é sempre a mesma coisa. Você acha que não, agora vai. Agora o gato ele vai pegar o rato. Agora finalmente acontece. Mas na verdade nunca acontece. Episódio após episódio é exatamente a mesma coisa. Tem sempre alguma coisa, tem sempre algum detalhe que impede que o final que a gente esperava. Vou repetir. Impede o final que a gente esperava. E no fundo a gente fica esperando o episódio em que tudo vai se resolver, ou seja, o rato ele vai morrer, porque é a lógica. Mas ele nunca chega. E porque no fundo existe, teoricamente, uma misericórdia silenciosa ali, que impede a destruição final. A gente faz a mesma coisa na vida. Esperamos o episódio final de quem nos feriu. É assim que nós agimos.
Eu não expressei na ilustração do Tom e Jerry para que vocês entendam através do desenho. Mas de quem está assistindo, a expectativa de quem está acompanhando, o coração de quem está acompanhando. E o coração muitas das vezes é dessa forma. A gente espera que o Senhor destrua aqueles que nos feriram. A gente espera que Deus, o Senhor lhe destrua, a gente espera a justiça daqueles que não concordam com a gente. E muitas das vezes aqueles que moram do nosso lado e dormem do nosso lado. Nós esperamos que o Senhor fira, porque a pessoa não é da forma como nós queríamos que fosse. E é esse o sentimento de Jonas. É esse o sentimento de Jonas. Esperando sempre um episódio final. Que Deus fira aquele que ele odeia, no caso Nínive. E o dia em que Deus vai acertar as contas com aquele povo. É esse o coração de Jonas. É esse o coração do profeta. Mas quando Deus decide agir, Ele não libera o que a gente espera. Ele libera a misericórdia. Ele libera a misericórdia. E é exatamente isso que Jonas estava incomodado. É isso que incomodava a Jonas. A misericórdia de Deus diante daqueles que ele odiava. Talvez seja isso que tem incomodado você. Ou já incomodou você. Porque hoje não é sobre o fim de quem te feriu, ou o fim de quem está te ferindo. É sobre o seu coração. Quando Deus decide ter misericórdia. Bom, feita essa introdução, quero trazer os 3 pontos, como de costume. Lá em Jonas 1, a gente não leu, mas é um livro muito conhecido. A gente sabe a direção de Deus para Jonas. Qual é? Jonas, disponha-se. Coloque-se de pé e vá para onde? Para Nínive. Essa é a direção que Deus dá. Mas a Bíblia diz, acho que no versículo 3, 2 ou 3 ou 4 do capítulo de número 1, que Jonas ele compra uma passagem, ele gasta dinheiro, ele tira do seu bolso. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha que profundo esse texto. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Ou seja, ele pagou para ir para longe da presença do Senhor. Literalmente. Literalmente. Ele desce para Jope. E a ordem é, vá para Nínive. E ele paga para ir para Tarsis. Agora observa. Eu fiz um cálculo aproximado. De Jope para Nínive, são mais ou menos uns 900 km. 900 quilômetros. E de Jope para Tarsis, são 3.500 quilômetros. Era mais perto obedecer. Era mais perto fazer a vontade de Deus. Mas parece que não nos importamos com distância para sustentar o nosso orgulho. Parece que quando é para sustentar o nosso orgulho, não existe distância e não existe investimento que não podemos fazer. Existe uma ilustração geográfica só para a gente entender. É como se Deus dissesse assim, para Jonas, vai para perto, tipo mais ou menos São Paulo, Rio de Janeiro. Mas você decide ir para o extremo oposto. Você pega e sai de São Paulo e vai para outro país, para outro continente. Bom, nesse caso, a fuga sempre parece justificável. Mas, na verdade, é o orgulho disfarçado de lógica. A gente sempre tem uma justificativa para o nosso orgulho, para o nosso coração duro, para a nossa dureza, para a nossa dura cerviz. Ele não estava sem direção, ele estava fugindo dela. E é muitas das vezes o que nós fazemos. Nós fugimos da direção do Senhor. Nós fugimos daquilo que está escrito por causa do nosso orgulho. Porque nós não queremos dar o braço a torcer. Nós entendemos muitas das vezes que aquele que nos feriu tem um coração ruim, apodrecido, e não nos damos conta que nós nos fazemos iguais. Quando pedimos para o Senhor, fira aquele povo. Bom, esse segundo ponto, ele tem nome. Esse segundo ponto.
Esse segundo ponto eu nomeei. Quando resistimos à direção de Deus, o orgulho vira razão. Quando resistimos à direção de Deus, o orgulho vira razão. O seu orgulho vira razão quando você olha, quando você sabe o que precisa fazer e você não faz, porque você acha que tem razão. Foi o que, por exemplo, Pedro discutiu com Jesus Cristo. Não, ainda hoje você vai me negar. Não, eu não irei. Você está errado, Jesus, eu não vou te negar. Eu não sairei de perto de ti. Mas não foi o que aconteceu e nós sabemos. Tem várias passagens bíblicas que a gente pode trazer à tona. Mas eu quero passar já para o segundo ponto. Bom, usando a base bíblica de Jonas, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim, lá no final, sentimos raiva, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra quando eu ainda estava na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso. É a partir desse texto aqui que nós conseguimos entender o porquê Jonas quer ir para Tarsis. Ele não chega aí. Ele queria atravessar o mar Mediterrâneo inteiro, mas ele não chega aí. Nós conhecemos que ele vai parar nas entranhas de um grande peixe e coisa e tal, e tem todo esse esquema e tal, mas não é o que eu quero falar. Bom, partindo de Jonas 4:2, que a gente acabei de parafrasear, a gente chega a algumas compreensões. Nós amamos a graça quando é para nós. Nós amamos a graça. Nós exigimos justiça para os outros. E essa reação revela o nosso coração. Agora, entenda aqui, existe uma palavrinha ali que eu pensei para que a gente pudesse trabalhar ela, misericordioso. A palavra no original para misericordioso não é só alguém que tem pena, porque a gente entende por misericordioso alguém que está com pena, que deixa de agir, de uma maneira mais forte, e não é isso. A palavra lá é rahum. Rahum. Rahum significa misericordioso. E essa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra rehem. Rehem, que significa ventre, útero. A palavra misericordioso, inserida nesse texto, nos mostra algo que não é superficial, vem de dentro, é visceral, profundo. E quando essa misericórdia nos alcança, ou alcança alguém, ela começa a trabalhar dentro da pessoa. Como, por exemplo, no útero. A misericórdia de Deus forma na pessoa o que ainda não existe. Esse é o sentido da palavra, misericordioso. É formar na pessoa, assim como no útero, aquilo que ainda não existe. É Deus entrando dentro do caos, envolvendo a pessoa para destacar que a última palavra não é e nem será o pecado. Deus não só perdoa, Ele transforma o interior. Agora, entende Jonas? A gente começa a compreender sobre Jonas. Porque a palavra usa misericordioso não é apontando para Israel. Não é apontando para o povo de Deus, mas é apontando para quem? Para Nínive. E é justamente isso que incomoda Jonas. É justamente esse ponto que dói no coração de Jonas. Ele sabia que Deus teria compaixão, mas Jonas esperava o quê? Destruição. Jonas está virado com a graça e a misericórdia de Deus para com os ninivitas. E é assim que nós nos sentimos quando Deus dispõe misericórdia a quem queríamos que ele destruísse. Inclusive, esse é o subtítulo do tópico número 2. Sentimos raiva quando Deus perdoa quem nós queríamos que ele destruísse. Essa é a verdade. Nós sentimos ira. A Bíblia diz que ele ficou irado, que Jonas ficou irado. Eu acho que no capítulo de número 1, no versículo de número 1. Bota lá, por favor, querido. Bota lá, vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Coloca a próxima, onde estava mesmo. 2.
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Não, capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia a compassiva, misericórdia, longânima e tal. Coloca no 3. Peço-te, pois, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Eu não lembro, eu não separei agora o versículo, mas a Bíblia diz que Jonas, ele ficou irado. Bom. E disse o Senhor, capítulo 1, versículo 1, é isso? Glória a Deus, obrigado, querido. Capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Capítulo 4, versículo 1. Eita, fazendo uma bagunça, né? Mas isso desagradou exatamente a Jonas e ele ficou irado. Era esse texto aí. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. A palavra aqui não é só que ele ficou bravinho, nervosinho. Não. Ele queria rasgar a roupa. Ele queria pegar Deus pelo pescoço. Mais ou menos para entender o sentimento dele. Estou falando de forma literal, irmãos. Então, é exatamente isso que muitas das vezes acontece na nossa vida. Nós sentimos raiva quando Deus perdoa quem nós queríamos que Ele destruísse. Ou quando Ele mantém alguma coisa, algo, alguma situação, quando nós queríamos que Ele terminasse. Terceiro ponto. Nesse terceiro ponto, eu quero abordar algo muito interessante. Observe que no final do capítulo 4, Deus faz alguns questionamentos. Se depois você quiser ler, está lá no capítulo 4, versículo 9 a 11. Deus ele faz alguns questionamentos a Jonas. E se eu não estiver errado, eu acho que são mais ou menos 3 perguntas que Deus faz a Jonas. Então, na verdade, que nós estamos acostumados a ouvir, por exemplo, e não é errado, que a última resposta vem de Deus. Não é isso? Que a última resposta, e não é errado. Por quê? Porque isso está escrito em Provérbios. A última resposta vem de Deus. Você pode fazer os seus planos, mas a última resposta vem de Deus. É isso que está lá em Provérbios. Não me recordo agora, mas eu não quero falar de Provérbios. Mas agora eu quero mostrar uma outra perspectiva aos irmãos. Entendo que o livro de Jonas ele é cheio de peculiaridades. Tudo nele foge de um padrão. Por exemplo, o profeta foge, os pagãos se arrependem, o rei se humilha e o profeta se irrita. É tudo ao contrário. Mas tem algo aqui que é ainda mais profundo. O livro ele não termina com uma resposta. Ele termina com uma pergunta. Nem sempre Deus encerra dando respostas. Às vezes, inclusive, ele encerra fazendo perguntas. E quando, além da última palavra, a última pergunta também é de Deus. É uma pergunta para vocês. E quando, além da última palavra, a última pergunta também é de Deus. E talvez o motivo das suas interrogações hoje, das nossas, seja a fuga da exposição do que nós realmente somos, ou do que nós realmente sentimos. Porque é mais fácil questionar Deus, é muito mais fácil, do que permitir que Ele revele o nosso coração. É muito mais fácil nós questionarmos a Deus do que Ele revele o nosso coração. Para os outros não, para nós mesmos. Para nós mesmos. E se Deus não estiver devendo respostas para você, para os irmãos? E se for realmente que Deus não deve nenhuma resposta, mas estiver devendo perguntas? Aliás, mas estiver te fazendo perguntas. E se você é quem está devendo respostas para Deus? É razoável essa tua ira? É uma pergunta aos amados irmãos. É um espelho. Deus disse também a Jonas. E não hei eu de ter compaixão? É uma das perguntas, a última, inclusive, que ele faz no livro. Deus termina revelando o próprio coração. Entenda que hoje, a partir do que Deus falou conosco, através dessa ministração, a resposta não é com palavras. Ninguém está fazendo perguntas para que você responda com palavras. Mas é com postura. É com posicionamento. Não é com argumento, mas é transformação. É realmente transformação. O livro de Jonas não é sobre Nínive. Em um capítulo, por exemplo, eles, os ninivitas, se convertem. Em um capítulo. Mas em 4, Deus trata o coração de Jonas. O foco é o coração do profeta.
Deus talvez esteja tratando nós nessa manhã. E existe um confronto final, e assim como Deus fez Jonas refletir, Ele nos pergunta hoje: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua mágoa? É razoável esse teu ressentimento? É razoável querer justiça, mas rejeitar misericórdia? É razoável receber graça e não liberar perdão? É razoável abandonar? Chega um momento que não dá mais para ficar se explicando. Tem que decidir. Ou você fica se justificando pelo seu orgulho, ou você se rende a Deus. Hoje, nós precisamos de dar uma resposta para Deus. Não com palavras, mas com um coração aberto. Talvez o coração ferido pela palavra. Porque a palavra diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela atravessa a alma e discerne a alma e o espírito. Glória a Deus. Hoje eu termino esse sermão convidando os amados irmãos a clamarem comigo. Então eu peço que os irmãos se levantem e curvem as vossas cabeças. Coloca um fundo para mim, por gentileza, Rob. Senhor, hoje nós entendemos o problema nunca foi o outro. Sempre foi o nosso coração. E nós confessamos. Nós recebemos misericórdia, mas muitas vezes não quisemos liberar a própria misericórdia e o perdão. Nós fomos alcançados pela Tua graça, Senhor, mas resistimos quando essa mesma graça tocou quem nos feriu. Mas hoje, Deus, querido Pai, nós não queremos mais fugir como Jonas. Nós não queremos mais justificar a nossa dor. Nós não queremos mais alimentar essa ira. Hoje nós nos colocamos e colocamos o nosso coração diante de Ti. E é com profunda sinceridade que eu clamo a Ti. Converte o nosso coração, Senhor. Assim como o Senhor tem convertido aquele que tem nos ofendido ou que nos ofenderam. Arranca de nós o orgulho. Arranca de nós a dureza. Arranca de nós tudo aquilo que resiste à Tua vontade. E gera em nós um coração parecido com o Teu, Senhor. Um coração misericordioso. Um coração que sente. Um coração que libera. Um coração que perdoa. Mesmo quando dói. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando nós não concordamos, Senhor. Mas simplesmente porque decidimos obedecer a Sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer agora a parte administrativa. A nossa irmã Silmara vai estar ministrando os dízimos e as ofertas. As palmas sejam a Jesus Cristo.